Olá, está começando mais uma edição do UFSC Entrevista. E no programa de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a doação de sangue. E para falar sobre isso, nós estamos aqui no estúdio com Rosane Maia Rodrigues, que é assistente social do EMOSC, e a Bianca Schmidt, que é gerente administrativa do EMOSC. Então, para começar essa nossa entrevista, eu queria saber como é que funciona a doação de sangue. Então, para ser um doador de sangue, tem que ser uma pessoa saudável, que tenha de 18 a 69 anos, ou se tiver 16 e 17 anos, deve estar acompanhado por um responsável legal. E temos alguns requisitos básicos, além, né, dessa questão da idade, no sentido de segurança tanto para o paciente que vai receber sangue, assim como para o próprio doador. Então, tem que ser realmente uma pessoa saudável, tem que ser uma pessoa que pese no mínimo 50 quilos, porque para a gente não correr o risco de coletar mais sangue do que a gente poderia, no sentido de não estar prejudicando essa pessoa. Então, uma pessoa com 50 quilos que doa sangue, a quantidade que a gente coleta de 420 a 480 ml de sangue é uma quantidade que não faz falta para uma pessoa, né, com esse peso. Então, rapidamente, o volume é reposto. Então, não há nenhum malefício para o doador, né? Então, os requisitos existem para a segurança tanto do paciente quanto do doador. E após a doação, o que é feito com esse sangue? Então, o sangue, ele é fracionado em hemocomponentes. A gente faz o concentrado de hemácias, o plasma e as plaquetas. Mas existe um tipo de doação de sangue que eu também gostaria de aproveitar e colocar, que são, até trouxe um folder para mostrar, que é a doação de plaquetas por aférese. Então, enquanto para conseguirmos um pool de plaquetas, nós precisamos de 8 doadores diferentes. Porque a gente consegue, então, 8 concentrados de hemácias, 8 plasma e um pool de plaquetas. Enquanto que a pessoa, ao doar plaquetas por aférese, nós estamos conseguindo o que nós conseguiríamos com 8 pessoas diferentes. E é muito mais, mais importante para um paciente, é melhor para a saúde dele, receber plaquetas por aférese do que por doação normal. Porque menos chance de reações transfusionais esse paciente vai ter, ao invés de ter contato com anticorpos de 8 pessoas diferentes, só vai ter de um, né? Então, é muito importante a gente conhecer como que se faz a doação de plaquetas por aférese, que também é uma doação de sangue, só que é um procedimento mais complexo, mais demorado. Como é que é esse procedimento, já que você comentou? Então, geralmente as pessoas falam em doação de sangue, né? E poucas pessoas conhecem a doação de plaquetas, e é muito importante, mesmo porque as plaquetas duram apenas 5 dias, então nós precisamos manter um estoque, além do sangue total, do plasma e do concentrado de hemácia, as plaquetas, né, que a gente tanto precisa. E para ser um doador de plaquetas, ao invés de 50 quilos, você tem que ter no mínimo 60 quilos, porque o sangue, ele passa por uma máquina que vai processar o sangue e vai devolver o sangue para o doador. Claro, também nesta máquina há um equipamento descartável e a bolsa é diferenciada, né, diferente da bolsa que se coleta o sangue total e vai se então capturando as células, as plaquetas. Né? Tem que ter 60 quilos no mínimo e também, se for mulher, não pode ter tido mais do que 2 gestações, justamente por causa dos anticorpos, né, que se tem contato com o feto. Mas na doação de sangue, o sangue é separado em 3 componentes, né? Isso, 3 hemocomponentes. E quais são esses componentes? Que é o concentrado de hemácias, que é a partezinha vermelha do sangue, que é responsável pela oxigenação dos nossos órgãos. O plasma, fonte rica em proteínas e sais minerais, de onde nós retiramos também as plaquetas, que acontece o seguinte, a bolsa de sangue chega no processamento e essa bolsa ela é centrifugada
2.000 rotações em 1 minuto, a gente consegue separar o concentrado de hemácias, que é a parte vermelhinha, do plasma. Desconectamos um hemocomponente do outro, centrifugamos novamente o plasma e retiramos dele as plaquetas. Então, só que para ter um pool de plaquetas, nós precisamos de 8 doadores. Né? E depois que esse sangue é separado, quanto tempo cada um desses componentes dura? Então, cada hemocomponente vai ter um tempo de validade e também uma temperatura para ficar acondicionado. Então, o concentrado de hemácias tem a durabilidade de 30 a 40 dias, dependendo do conservante que tem, né? E o plasma já pode ser congelado há 2 anos, 5 anos, dependendo também da temperatura do freezer. E as plaquetas apenas 5 dias. E o plasma que fica excedente no hemocentro, porque nem todo plasma é utilizado para transfusão. Então a gente encaminha para a indústria, nós temos a Hemobras no Brasil, e superprocessa esse plasma, retirando dele os fatores de coagulação do sangue, proteínas como a albumina, por exemplo, que é muito importante no tratamento de grandes queimados, ajuda a diminuir o edema do paciente, e os fatores de coagulação, que são o 8 e o 9, que são especificamente para os pacientes que têm hemofilia, que nascem com a deficiência de fatores 8 e 9 ou um ou outro, né? Então, esse plasma, esses fatores, eles são liofilizados, transformados em pozinho e retorna para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Saúde, para ser distribuído para os hospitais. E após a separação desses componentes, como vocês definem a distribuição deles? Então, nós temos, daí eu não sei se a Bianca gostaria de falar, nós temos hospitais conveniados, né? Eu acho que a Bianca poderia... Nós temos mais de 240 hospitais no estado que utilizam sangue para atendimento do paciente, né? Em que a complexidade exige o sangue. O Hemosk distribui para mais de 95% dos leitos do estado, então o Hemosk é responsável pelo atendimento das solicitações de sangue de mais de 95% no estado inteiro. Então, tanto hospitais públicos como privados são atendidos pelo sangue doado no Hemosk. Diferente de outros estados em que há outros bancos, grandes bancos privados que atendem os serviços privados. Em Santa Catarina, como nós trabalhamos com uma rede que atende todo o estado, o Hemosk, mesmo sendo um serviço essencialmente público, atendendo preferencialmente ao SUS, mas a gente também atende aos serviços privados que necessitam do sangue. Então agora a gente vai fazer uma pausa rapidinho e você não deixe de nos acompanhar no próximo bloco.